Hoje quero falar de uma palavra muito importante do nosso dicionário de língua portuguesa, e que tem uma influência tremenda na nossa vida, na vida das pessoas, e que, se for bem usada essa palavra, ela vai fazer grandes feitos. Mas se por acaso nós não usarmos essa palavra, então ela pode até trazer prejuízos. Então hoje nós vamos falar da palavra vontade. Eu estive a ver no dicionário, tinha tanta coisa ali a falar sobre esta palavra, mas eu tirei só algumas notas. Esta palavra tem uma conotação muito importante, e dos significados também desta palavra é uma decisão, uma intenção, uma determinação, um empenho e o interesse. Normalmente as pessoas são férteis em falta de vontade. Normalmente é isto que acontece. O ser humano, ele é muito rico em falta de vontade. Há um provérbio português que nós ouvimos que vale mais quem quer do que aí está à vontade. E esta palavra é tão importante que é um sentimento que provém da alma e que, regra geral, traz poucos benefícios àqueles que não querem ter boa vontade. A falta de vontade, ela vem da nossa alma, da parte dos nossos sentimentos. Se nós olhamos para uma pessoa e não gostamos da cara dela, e a pessoa nos pede um favor, então nós dizemos: eu não sei se posso fazer isso. Mas se a pessoa até for assim, um ar simpático, ou ela esteja num estatuto social superior ao nosso, então nós, sim, com certeza. E esta é a forma que as pessoas agem erradamente. Elas têm boa vontade e agem segundo os seus sentimentos, segundo o seu olhar, segundo o seu ouvir, segundo aquilo que os rodeia. E esta vontade também ela é importante na igreja, na casa de Deus. É importante entre os cristãos, é importante no seio da comunidade cristã, é importante entre os líderes religiosos. Eu, por exemplo, tenho falta de vontade em encontrar-me com alguns colegas meus, porque as ações deles estão tão contrárias aos meus pensamentos e à palavra de Deus, que eu não tenho vontade nenhuma de me encontrar com eles, nem sequer almoçar com eles, nem de fazer uma chamada telefónica. E eu acredito que eles têm exatamente a mesma coisa para mim, porque o sentimento não é o mesmo, porque a linha onde eu estou não é a mesma. Então eles não se sentem bem a falar comigo. Eles usam métodos que eu não uso, usam coisas que eu não uso. Por isso eles não têm vontade em contactar comigo, em estar comigo. E eu, exatamente a mesma coisa. Então a vontade é uma palavra muito importante na vida de um cristão, na vida das pessoas, na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida do ser humano, na sociedade onde nós estamos inseridos. E hoje nós vamos ver que essa vontade deve ser implícita na nossa vida todos os dias. Quando vamos para o trabalho, quando nos levantamos de manhã, imaginemos uma noite terrível de chuva e vento, e nós ouvimos a chuva e ouvimos o vento a fazer ruídos nas persianas, nos stores da nossa casa, nas janelas da casa, nas frestas das portas. E de manhã nós temos um horário que cumprir com a nossa entidade patronal que nos dá o salário. E a nossa vontade está ligada aos sentimentos, àquilo que nós ouvimos durante a noite. Está uma noite terrível, um dia péssimo. E se ligarmos algum equipamento que nos possa informar, logo ouvimos notícias. Os órgãos de comunicação nos informam que esta noite houve uma cheia, que os bombeiros estiveram em determinado sítio, que aconteceu isto, que os telhados voaram. E qual é a vontade que nós temos de sair da nossa casa para ir trabalhar? Nenhuma. Porquê? Por causa dos sentimentos. E em relação à igreja, qual é a vontade que um cristão terá para sair da sua casa e vir à casa de Deus, se não houver uma decisão no seu coração? Qual é a vontade que uma pessoa tem, depois de uma noite de intempérie, ela ir trabalhar? Ela não tem vontade nenhuma, mas ela tem uma decisão. Ela tem que decidir ir trabalhar. É um dever, é uma obrigação, é um princípio de honestidade com o contrato que foi feito com a sua entidade patronal. É um dever que a pessoa tem, sair da sua casa, quer esteja a chover, quer não, quer se molhe, quer não.
ela tem um contrato com uma entidade patronal que lhe vai pagar um salário e ele tem o dever de ir trabalhar. E para com Deus? Como é que nós agimos? Nós dormimos toda a noite e de manhã acordamos. Qual é o nosso dever? É deixarmos que os nossos sentimentos nos digam: eu não quero ir à casa de Deus, eu não me apetece nada, o tempo não está nada bom, eu estou aqui tão confortável em casa, por que é que eu tenho que ir à igreja? E se faltar uma vez, há algum problema? E essa vontade pode ser boa, pode ser má. E a vontade, ela nos impede ou não de agirmos e fazermos bem, fazermos a vontade de Deus, fazermos bem a nós próprios, fazermos bem ao nosso semelhante. Por isso, o ser humano é fértil em falta de vontade. Mas nós, os cristãos, você e eu, devemos contrariar esta falta de vontade que pode existir em nós proveniente dos nossos sentimentos. Deus deu o seu Espírito Santo. Jesus Cristo, antes de subir para o céu, depois de ter feito um trabalho difícil, ele diz que veio não pela vontade dele, mas pela vontade do Pai que o enviou. Jesus disse que não morreria, não era da sua vontade, mas da vontade do Pai. Então ele determinadamente decidiu fazer a vontade de Deus. Os seus sentimentos diriam: vais morrer. Quando estavam a cuspir na cara, Jesus tinha os mesmos sentimentos que eu e que você. E a vontade dele era certamente agir segundo os seus sentimentos. Quando estavam a bater com uma cana na cabeça, a vontade dele devia ser idêntica à nossa. Diz a Bíblia que em tudo Jesus foi tentado. Nesse momento, Jesus estava a ser tentado. Mas, qual era a vontade que tinha que predominar no coração de Jesus Cristo? Era a vontade de fazer a vontade de Deus. Portanto, a nossa vontade pode ser contrariada. Nós é que decidimos qual é a vontade que queremos fazer. Se nós não tivermos vontade, mas nós quisermos contrariar a nossa vontade, nós agimos em benefício da boa vontade que vamos fazer. Amém? Por acaso está aqui alguém hoje que não tinha vontade de vir à casa de Deus? Levante lá a mão. São todos verdadeiros, glória a Deus por isso. Mas pode acontecer uma outra vez que nós não tínhamos vontade nenhuma de sair de casa, nem sequer ir à igreja, nem sequer ouvir alguém falar para nós. As nossas emoções estão tão baralhadas, há tanta coisa ao nosso redor, ou ouvimos alguma conversa, ou surgiu-nos uma situação na nossa vida que nem nos dá vontade de sair de casa nem falar com alguém. Mas a nossa vontade está sujeita à nossa decisão. Amém? E quando nós temos vontade de fazer mal a alguém, nós é que vamos decidir fazer ou não mal a alguém. Quando nos acontece que alguém tem vontade de nos difamar e nós viemos a conhecer que alguém nos difamou, já aconteceu isso comigo dezenas de vezes, eu tenho vontade própria, vontade de responder, vontade de retaliar, vontade de desmentir, vontade de nem sequer falar com aquela pessoa, vontade de nem sequer olhar para ela, mas sou eu que vou determinar o tratamento que vou dar a esse tipo de pessoa. O que ela contará para mim a partir desse dia em que ela me difamou? Sou eu. Eu é que vou decidir. Se a minha má vontade for prejudicá-la, pois eu vou prejudicá-la. Mas se eu estou determinado a ser eu a mandar na minha vontade, proveniente dos sentimentos, daquilo que eu ouvi, a meu respeito pela boca dessa pessoa, então eu vou executar, como nós ouvimos há pouco, e vou fazer a vontade de Deus e não a minha vontade proveniente dos meus sentimentos. Porque a vontade de Deus é que nós perdoemos a todas as pessoas. Mesmo quanto à minha vontade e à minha falta de vontade em perdoar essa pessoa, eu vou decidir perdoá-la, porque é a vontade de Deus e eu quero fazer a vontade de Deus, à semelhança do que Jesus Cristo fez quando morreu por nós na cruz do Calvário.
Ele não queria morrer. Ele disse a Deus Pai, se é possível, afasta de mim. Evita que isto aconteça comigo. Se é possível, ó Deus, ó Pai, livra-me da morte. Porque não é a minha vontade morrer. Eu não quero morrer. Mas, no entanto, a minha vontade não é a tua, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ora, é esta situação que nós somos deparados todos os dias. Em ter que fazer a vontade de alguém e nós não queremos fazer a vontade da pessoa, mas temos que a fazer. Vontade de ir trabalhar. Poucos têm. Mas uma coisa nós sabemos. No início da Bíblia, Deus diz que o homem comerá o seu pão com o suor do seu rosto. Eu acho que a pessoa sua quando está a trabalhar. Ele não tem vontade de trabalhar, mas ele tem que trabalhar. Se não trabalhar, a Bíblia diz também que não deve comer. Quer dizer, não deve viver de uma forma injusta. Deve trabalhar, deve fazer alguma coisa, deve se esforçar, fazer o que sabe e aquilo que não sabe para conseguir sobreviver. A nossa vontade é determinante na vida de todas as pessoas que nos rodeiam. O marido, a vontade dele é determinante na vida da esposa. E a esposa, a vontade dela é determinante na vida do marido. Por que é que há divórcios? Porque a vontade de ambos não está em sintonia, em acordo. E nenhum está disposto a fazer a vontade. Qual vontade? Qual a boa vontade? A vontade de se entenderem, a vontade de se perdoarem e a vontade de conseguirem levar a sua vida em comunhão, juntos, como prometeram no dia do seu casamento. Mas por falta de vontade de fazer, então há divórcios. Falta de vontade, não se trabalha. Falta de vontade, não se cumprimenta as pessoas. Falta de vontade, é-se mal educado. Falta de vontade, não se pratica uma obra de boa vontade. Ajudando alguém, por exemplo, a passar uma passadeira quando tem dificuldade. Está lá 3 ou 4 pessoas e nós deixamos que a pessoa vá lá fazer, porque está lá tanta gente, porque é que lá deu. Se nós tivéssemos boa vontade, nós sairíamos no meio das pessoas rapidamente e nós seríamos os primeiros a fazer isso. E esta vontade, ela tem que ser moldada em nós, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso coração. Eu disse há pouco que Deus enviou o seu Espírito Santo e Ele deu dons aos homens. Dons. Quando eu tenho vontade de ajudar alguém, eu dou-lhe coisas. Há dias eu estava a falar com uma pessoa e estava-lhe a dizer, você não tem que ser igual aos outros, você tem que se distinguir, tem que se destacar, tem que ser diferente. Eu tenho vontade de ajudar, vontade de dar honra, mas nós temos que ser diferentes. Deus deu dons aos homens. Um dom é uma qualidade. Essa qualidade, ela só serve para dar benefícios, para ajudar alguém. Um médico tem um dom. E supõe-se que o dom que o médico tem seja para ajudar os seus pacientes. O enfermeiro tem um dom. Supõe-se que as capacidades que o enfermeiro tem seja para ajudar os pacientes que lhe foram entregues, estão ao seu cuidado. Um agente que esteja numa repartição pública e que está ali a atender o público, supõe-se que a capacidade dele, o dom que ele tem, a formação que lhe deram, seja para atender bem o público, independentemente do público ser mal criado ou não, ser compreensivo ou não, independentemente do público até não o respeitar, mas ele está ali, porque obteve formação para tal, tem essa qualificação, tem esse dom, e por isso ele está apto a ouvir coisas boas e coisas menos boas. E se não estiver, alguém estará com essa capacidade para o substituir. Quando disserem mal de si, você tem a capacidade, por Deus, para conseguir agir de forma a que não seja de má vontade, prejudicando a outra pessoa que está a dizer mal de si. Você deve agir com boa vontade e o desejo de perdoar alguém. O desejo de estender a mão a quem
para si a fechou. Só assim é que nós podemos fazer a diferença entre o mundo. De outra forma, quando nós dizemos a alguém que estamos com a pessoa, pode contar comigo, estamos com a pessoa, lembre-se que é uma frase extremamente importante. E o valor desta frase é mais importante. Imaginemos que a pessoa precisa mesmo de nós. Que a pessoa entrou numa situação difícil, por exemplo, na área da saúde, e precisa que nós a ajudemos. Se calhar até que nós peguemos no nosso carro, façamos alguma coisa por ela, se calhar que vamos visitar o hospital, ou que até lhe levemos alimentos, ou que cuidemos dela. E se a pessoa tiver uma dificuldade financeira, e nós sabemos de antemão que a pessoa, ela já fez tudo o que sabe e o que pode, se esforça, mas não está a conseguir, e nós podemos resolver o problema ali, naquele momento, até que a pessoa consiga orientar-se. Eu estou contigo. A Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Enquanto houver dia e noite, Deus estará conosco. Essa é uma promessa e é uma vontade de Deus para nós. Nós temos uma promessa de Deus e a vontade de Deus, ela é tão relevante na nossa vida que nós acordamos todos os dias com vida, a nossa família, e não nos lembramos sequer que Deus foi o autor dessa vida e dessa saúde. Nós lembramos de tudo, mas de lhe agradecer, já não são poucas as vezes que nós nos esquecemos de fazer isso. No entanto, nós estamos cá por causa da vontade dele. Ele teve boa vontade em dar-nos mais um dia de vida. Teve boa vontade em proteger-nos dos perigos. Quantos partiram para a eternidade? Naquela hora em que nós estamos tão contentes, tão felizes. Mas a boa vontade de Deus se cumpriu mais uma vez. Darei a ordem aos meus anjos para te guardarem todos os teus caminhos. Por onde quer que andares, não tropeçarás com o teu pé em pedra alguma. Nenhum mal chegará à tua casa, nem à tua tenda, nem aos teus filhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos que têm falta de vontade, dos ímpios, dos maus. A nossa vontade está debaixo da nossa liderança. A sua vontade é você que manda nela. Quando nós inventamos uma desculpa, nós não estamos a ser sinceros, íntegros, falta de caráter. A nossa vontade, ela pode ser dominada por nós. Somos nós que mandamos na nossa vontade. Deus deu-nos livre-arbítrio e vontade de nós tomarmos decisões. Por isso é que nós somos inteligentes. Só não têm vontade própria as pessoas que têm problemas de mente, que não são autónomas, não têm poder de decisão. Infelizmente esses não têm, mas nós, graças a Deus, nós temos consciência, sabemos o que é o bem e o mal, podemos decidir, e a nossa falta de boa vontade pode ser dominada por nós. Quando nós não temos boa vontade para fazer alguma coisa, boa vontade para vir à igreja, boa vontade para falar com alguém, boa vontade para ajudar alguém, boa vontade para dizer a verdade, boa vontade para ser simpático, boa vontade para fazer alguma obra, quando não temos vontade, nós podemos contrariar essa vontade. Amém? Abram a vossa Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2, diz, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Quem distribui os dons ao povo de Deus? É o Espírito Santo. É o que diz aqui a Bíblia. Então, se você tiver uma qualidade notável, por exemplo, de ser simpático para as pessoas, de ser acessível, se for um homem, ser cavalheiro, esse é um dom. Se você for uma pessoa, um pai de família, um marido, e for acessível para a sua esposa, carinhoso com ela, sabe que as senhoras, eu já sou casado há 31 anos, posso falar isto, as senhoras gostam de alguém que saiba lidar com elas. E para as senhoras não é tão importante a parte física, mas mais a parte interior do ser humano. A linguagem dele, a forma como ele usa os talentos que tem, as carícias que ele poderá fazer à esposa, os afetos que lhe poderá dar, as palavras que lhe diz ao ouvido e que lhe soam ao coração.
Estas palavras moldam, caem bem. E uma senhora, ela deixa de ver a fisionomia física da beleza do homem e passa a aceitar todos esses talentos e esses dons que esse homem tem, que são superiores à beleza física dele. E que são isso que ela precisa. Não tanto a beleza física. Porque ela não está a pôr o cavalheiro, caso com ele, como modelo em exposição. Ela precisa de alguém que tenha ali ao lado, que no momento em que ela esteja mais abatida, que lhe vá fazer uma carícia, que lhe pegue, que a aperte, que lhe dê um aperto, que a aconchegue, que lhe dê um beijo, que faça uma carícia, que lhe ajude, que lhe diga palavras ao ouvido: eu estou contigo, tu vais conseguir, estou aqui ao teu lado, precisares, eu estou aqui. Então a esposa prefere um homem que não seja belo de vista, mas que tenha boa vontade. O Espírito Santo deu-nos dons a nós, para nós sermos pessoas cheias de boa vontade. A nossa vontade é determinante na sociedade onde nós vivemos, na igreja onde estamos inseridos, com as pessoas com quem nós lidamos, com os chefes, com as hierarquias que estão acima de nós. Se nós tivermos falta de vontade, as hierarquias, os nossos chefes diretos, eles apercebem-se. Eles sabem. Vais fazer isto porque eu te mandei, porque eu sou o teu chefe, mas tu não vais fazer de vontade. E a Bíblia diz que essa não é a forma correta de um cristão agir. Um cristão deve agir no reino de Deus sempre de boa vontade. Não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Nenhum homem nos pode dar o galardão que nós desejamos quando nós fazemos uma obra. Nós achamos sempre pouco. Quando fazemos alguma coisa a alguém e alguém nos recompensa, nós dizemos hipocritamente: não, para que é que esteve a amassar? Não se incomode. Mas que coisa, eu não fiz isso para me pagar. E depois, se a pessoa nos der uma coisa insignificante, comprada, por exemplo, num bazar dos 300, ou no bazar chinês, onde as coisas têm menos valor e qualidade pouca, nós dizemos: olha a lata dela. Depois da pessoa ir embora, olha a lata dela. Já viste? Vale mais não me ter dado nada. Então, teve a coragem, depois do que eu lhe fiz, teve a coragem de chegar ao pé de mim e dar-me isto? Olha a lata do meu marido. Um ano inteiro a ajudá-lo, fazer-lhe comer, lavar-lhe a roupa, cuidar dele. E agora, fiz anos, nem se lembrou de mim. É algo grave. Nem sequer teve a ousadia de me comprar um ramo de rosas. Eu fiquei muito contente quando agora ofereci umas rosas à minha esposa. E sabe, ela, por vistos, gostou muito, porque ela não quer deitar rosas fora. É um sinal que ela gostou da minha boa vontade. E só vai tirar benefícios com essa boa vontade. Porque eu sei que ela gostou, então eu vou-lhe dar mais. Se ela os pusesse ali de parte, eu dizia: bem, provavelmente não gostou muito, e deixava passar aquilo. A nossa vontade é determinante para a nossa vivência no dia a dia. O marido viver com a esposa, os filhos a viver com os pais, os empregados a viver na sociedade onde estão inseridos. A nossa vontade é determinante. Deus deu-nos os dons, nós já temos cá os dons. Há bocadinho ouvimos dizer que nós temos que ser praticantes. Senão nós olhamos para o espelho e o que é que nós vemos? Aquilo que nós somos. Já uma vez fiz isso numa igreja em Pai Pires. Levei um espelho, vi lá alguns irmãos que andavam sempre a ver os defeitos dos outros. É impressionante. E eu que me apercebia disso, um dia levei um espelho e pus um espelho lá, um espelho grande, lá à frente no palco. E antes do culto começar, da reunião começar, eu pus lá o espelho e disse: olhem todos para o espelho. E eles, os que puderam olhar, olharam para o espelho e perguntei: o que é que vocês veem? E as pessoas respondiam: vejo a minha fisionomia. Muito bem. Então não vamos ver a fisionomia dos outros. Não vamos andar a apontar os defeitos dos outros. A nossa vontade é determinante para nós sermos vencedores ou não. Na igreja, a nossa vontade é determinante para nós fazermos alguma coisa em benefício do reino de Deus ou não. A nossa vontade de orar pelos outros, a nossa vontade de ajudar o nosso semelhante, a vontade de dar a mão a alguém que precisa, a vontade de dar um sorriso, a vontade de dar uma palavra de ânimo, a vontade de fazer uma visita a alguém, a vontade de ser simpático, de ser acessível. E nós temos que ter essa vontade. O cristão deve ter essa vontade em si.
Se não tiver essa vontade em si, pois ele é um cristão vazio. Vamos abrir em Efésios 6, página 222 do Novo Testamento. E vamos ver o conselho do apóstolo São Paulo para esta igreja. E o Paulo certamente via algumas coisas lá nas pessoas, estavam lá dentro da igreja, e via que alguns tinham vontade de serem vistos pelos outros. Via que alguns tinham falta de vontade de fazer alguma coisa. E então ele teve que usar aqui uma certa expressão para ensinar a congregação, na época. Então, versículo 6, o Paulo diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, leiam após mim, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando nós somos cristãos, nós temos que representar Cristo. E nós temos um emblema no nosso coração, que é invisível, mas que torna-se conhecido, visível, a quem tem um leitor, não é? Leitor óptico. A quem tem o Espírito Santo. Ele sabe bem se aquela pessoa, ela realmente é genuína ou não. E então, diz aqui que nós devemos servir a Deus, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é de coração? É de todas as nossas forças, sem nenhum interesse, sem nenhum objetivo, sem nenhuma recompensa, de já fazer a vontade de Deus. A nossa própria vontade, ela pode ser ensinada. E nós podemos dizer a nossa vontade, quando ela é contrária à vontade de Deus, para. E ela vai parar. Somos nós que mandamos. Ninguém nos impede de mandar na nossa vontade. Somos só nós. E a seguir diz, versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabe que muitas vezes os homens não têm vontade nenhuma de servir a Deus. E se você servir aos homens, não vai servir Deus. Não vai fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de um familiar que não liga nenhuma a Deus? Que você venha à igreja. Se você servir a esse homem, a esse familiar, você deixará Deus para segundo lugar. E a vontade de Deus não foi feita em si. A boa vontade de Deus é abençoá-lo, mas porque nós não pusemos Deus no lugar dele, na nossa vida, então nós fomos servir aos homens. Servindo aos homens, nós servimos, não servimos a Deus. Nós servimos à vontade do outro. Qual é a vontade de uma cama para quem se deita nela? Eu podia dizer o contrário, mas eu não quero dizer o contrário. Qual é a vontade da cama? A cama foi feita para quê? Para estar lá uma pessoa em cima. Ela está preparada para ter lá alguém em cima. Qual é a vontade da cama? Deixa de estar aqui porque eu fui feita para tu estares aqui. Para que é que te vais levantar? Deixa de estar aqui. Hoje é dia de igreja, mas tu não precisas de ir. Deixa de estar aqui sossegadinho, porque eu estou aqui para te aconchegar. Essa é a vontade da cama. Qual é a sua vontade? É dizer, cama, ficas aí, porque eu hoje tenho que fazer a vontade de Deus, buscá-lo em primeiro lugar. Bem, amados irmãos em Cristo e todos que me estão a ouvir, faça a vontade de Deus e seja você a mandar na sua vontade e tenha um dia muito abençoado. Guiar-me, meu Senhor, te seguirei.
Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim ou pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dai ser-vos-á dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então ouvimos aqui 3 versículos a respeito de ofertar, de dar. Temos também quem semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. E tantas outras palavras que nós conhecemos. Até as sabemos de cor, falámos aqui algumas, e nós já conhecemos, já ouvimos várias vezes essa palavra. Então vamos abrir a Bíblia em Tiago 1,
versículo 22. E diz assim a palavra de Deus: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ora, nós já sabemos, já ouvimos várias vezes que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós dissemos aqui de cor, porque já temos no nosso coração, porque já ouvimos tantas vezes, já sabemos de cor, alguns versículos a respeito de ofertas, a respeito de finanças. Então poderíamos dizer que temos fé, porque temos ouvido muitas vezes essa palavra. Mas aqui a Bíblia diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele que seja só ouvinte e que não faça, aquele que diga só de boca, mas que depois não torne isso em ação, diz a Bíblia que se engana a si próprio com um falso discurso. E a palavra cumpridores, uma pessoa cumpridora é uma pessoa que cumpre. E cumprir significa executar exatamente. Significa também obediência. Então nós podemos ler esta palavra de Deus e sede executores da palavra de Deus exatamente como ela diz. Ou podemos dizer, e sede obedientes à palavra de Deus e não somente ouvintes. Se nós só ouvirmos, neste momento que eu vos estou a falar a respeito de ofertas, mas esta palavra aplica-se a toda a nossa vida, a toda a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós conhecemos é para nós a praticarmos, é para nós a executarmos, é para nós a fazermos como ela está escrita. E não apenas para ouvirmos e sairmos daqui e não fez nada. Aí enganamos-nos com falsos discursos. E depois diz a Bíblia, no versículo 25, Tiago 1, 25, aquele, porém, que atenta bem, que presta atenção, como a Inês falou, a diferença entre ouvir e escutar é diferente. Então aquele que presta atenção, que percebe o que é que a palavra de Deus está a dizer, a lei perfeita de liberdade, e nisso persevera, ou seja, não é só uma vez, não é só de vez em quando, não é só uma vez por ano, não é só de 6 em 6 meses, é perseverar, é ser constante, é ser permanente, é sempre. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Qual obra? A obra de Deus. E o que é que Deus manda fazer? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É o que Deus manda fazer. E como é que vamos por todo o mundo e pregamos o evangelho a toda a criatura? Por exemplo, tendo uma igreja aberta, com portas abertas, onde está o homem de Deus a falar a palavra de Deus, e qualquer pessoa que passe e que ouça tem a liberdade de entrar. Então aí nós estamos a pregar. E como é que podemos ter a igreja aberta? Temos que ser nós, o povo de Deus, que é alimentado na casa de Deus, que deverá contribuir alegremente, com amor no seu coração, para que a obra de Deus seja feita. E depois diz a Bíblia, esse tal, que não é ouvinte esquecido, mas que é fazedor da obra de Deus, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então aquilo que nós fazemos para a casa de Deus irá produzir um bom fruto. Mas a Bíblia diz que esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então tudo aquilo que eu fizer de bom vai prosperar. Deus vai abençoar tudo aquilo que eu faça de bom. Tudo aquilo que sirva para lhe dar honra e louvor. Amém? Neste dia nós queremos ser ouvintes ou queremos ser executantes?
Certamente nós queremos ser executantes, nós queremos ser bem-aventurados no nosso feito. Amém? Então vamos ser executantes da palavra, da obra de Deus. O meu Senhor. Senhor meu Deus, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que é a tua palavra que transforma os nossos corações, que molda a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazeres entender a verdade da tua palavra. E Pai, tu dizes na tua palavra para nós sermos cumpridores da tua lei e não somente ouvintes. E que quando não somos ouvintes esquecidos, mas somos fazedores da tua obra, que nós somos bem-aventurados no nosso feito. Senhor, nesta manhã em que nós fomos executantes, em que fomos fazedores da tua obra, Senhor, eu declaro esta tua palavra, esta tua bênção sobre todos nós aqui presentes, sobre todo aquele que executou a tua palavra, sobre todo aquele que pôs em prática, em ação, que não foi apenas ouvinte, mas foi cumpridor da tua palavra. Senhor, que cada um de nós, cumpridor da tua palavra, seja bem-aventurado neste nosso feito e nos nossos feitos no nosso dia-a-dia, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta tua bênção. Obrigado, Senhor, porque tu velas pela tua palavra para a fazeres cumprir, e nós acreditamos que tu farás cumprir esta palavra na nossa vida, em nome de Jesus.